nossa vida de pecado e dor, enche-nos espírito de amor. Cristo tem piedade de nós, do povo pecador. Na nossa vida de pecado e dor, enche-nos espírito de amor. Tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Na nossa vida de pecado e dor, enche-nos espírito de amor. Glória a Deus nas alturas e Pai na terra os homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que terás o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que terás o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Ben-Sirá. O Senhor é um juiz que não faz acepção de pessoas. Não favorece ninguém em prejuízo do pobre e atende a prece do oprimido. Não despreza a súplica do órfão, nem os gemidos da viúva. Quem adora a Deus será bem acolhido, e a sua prece sobe até às nuvens. A oração do humilde atravessa as nuvens e não descansa enquanto não chega ao seu destino. Não desiste, até que o Altíssimo o atenda, para estabelecer o direito dos justos e fazer justiça. Palavra do Senhor. Graças. O pobre clamou, o Senhor ouviu. O pobre clamou, o Senhor ouviu. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Ouçam e alegrem-se os humildes. O pobre clamou, o Senhor o ouviu. A face
face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para apagar da terra a sua memória. Os justos que chamaram o Senhor os ouviu, livrou-nos de todas as suas angústias. O pobre clamou, o Senhor o ouviu. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva-os de ânimo abatido. O Senhor defende a vida dos seus servos. Não serão castigados os que nele confiam. O pobre clamou, o Senhor o ouviu. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia, e não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com maior a sua vinda. Na minha primeira defesa, ninguém esteve a meu lado, todos me abandonaram. Queira Deus que esta falta não lhes seja imputada. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força, para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todas as nações a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação no seu reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola: para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar.
Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava assim: Meu Deus, dou-vos graças, por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa, e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Minhas irmãs, meus irmãos, amiguinhos e amiguinhas, estamos a celebrar hoje o 30º domingo do tempo comum, o domingo número 30, e o Evangelho hoje apresenta-nos uma das passagens mais apelativas da mensagem de Jesus Cristo, que resumem muito bem as 3 leituras que acabamos de escutar. A oração de 2 homens que vão ao templo, que foram à igreja do seu tempo. Um era fariseu, o outro era publicano. Agora reparemos. O fariseu, por um lado, representa aquele que se é e se julga justo diante de Deus. A sua oração começou muito bem. Dizia assim: Meu Deus, dou-vos graças. Mas depois começou a dizer umas coisas que confundia tudo. Transformou a sua oração numa lista, dizendo mesmo: Eu não sou como os outros homens. Não sou como os outros homens, porque os outros homens são ladrões, são injustos, são adúlteros, e nem sou como este publicano. Só faltava dizer: eu não sou como os outros, desculpe a expressão que vou usar, que são bandidos. O publicano, ou seja, o fariseu, humilhou todos. Eu não. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu pago os impostos. Eu. É curioso que essas palavras não revelam um coração agradecido, mas um coração que se mede a si mesmo e compara os outros sempre pela negativa. Esse crente não pede nada a Deus, porque ele acredita que não precisa de nada. Está certinho. Faz tudo certinho. Só foi gabar-se, elogiar-se. O seu orgulho transforma a sua oração numa barreira que o separa do próximo, porque eu não sou como os outros que são injustos, que são ladrões, que são adúlteros. Ele, pelos vistos,
Afinal, não estava a rezar. Não estava a rezar. Estava a gabar-se perante Deus. Estava a rezar a si mesmo. O comportamento do fariseu é apenas um exemplo que Jesus quer alertar contra a atitude perigosa para quem se considera santo diante de Deus. Uma tentação que nós também podemos sentir quando a vida espiritual se torna uma competição de perfeitos ou se transforma num motivo de orgulho e nos sentimos os melhores do que os outros. E então, como fariseu, estaríamos a falar apenas de nós mesmos, e isto nunca seria uma oração, apenas vaidade, orgulho e parecer. Por outro lado, o outro crente, por sinal publicano, como vimos no Evangelho, permanece à distância, nem ousa levantar os olhos, nem enumera os seus méritos, creio que tinha, nem se justifica, mas bate no peito e pronuncia apenas uma breve oração, que é uma invocação. Meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. A grande diferença. Um vai à igreja para se gabar. Outro vai à igreja para pedir perdão porque é pecador. Que distância. Esta é a oração que Deus atende. Esta é a oração que Deus atende. Aliás, como cantamos no Salmo. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. Porque esta oração nasce do reconhecimento da verdadeira súplica. O publicano não nega o seu pecado. Pelo contrário, confia na misericórdia de Deus e humildemente está aberto ao perdão que Deus oferece. Jesus diz que é precisamente este homem que desceu justificado para a sua casa. Porque a justiça de Deus não é um prêmio para quem é impecável ou acha-se impecável, mas um dom para quem se deixa amar por Deus. O publicano, concretamente, não mudou o mundo com essa atitude, mas deixou que Deus mudasse o seu coração. E é precisamente isto que Deus quer fazer em cada crente, em particular e em geral a toda a humanidade. Transformar os nossos corações sempre quando for possível. Nisto, irmãos, somos exortados a vivermos do espírito de humildade cristã, como princípio evangélico, como bem alerta Jesus. Todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Afinal, o cristão não é aquele que se exalta, mas aquele que está sempre em caminho e se torna um instrumento humilde de amor por todos, tal como Jesus, o nosso modelo e mestre, que apesar de ser verdadeiro Deus, tornou-se servo de todos, ao serviço de todos, dizendo: eu vim para servir e não para ser servido.
Só quem reconhece-se pobre diante de Deus pode anunciar a riqueza do Evangelho. Por isso, irmãos, como publicano, somos convidados a rezarmos sempre com o coração contrito, conscientes da nossa pequenez em relação à vocação e à honra de testemunhar Jesus Cristo, com a nossa simplicidade de vida. O cristão sabe de que a nossa missão não depende das nossas estratégias, nem das nossas capacidades, nem dos nossos números, mas depende da graça de Deus que opera em nós, no silêncio do nosso coração, na comunhão com os irmãos, ao serviço do próximo e no testemunho de um Deus que se tornou humilde e servo de todos. Por isso, essa consciência será sempre fonte e força que vem do fiel acompanhamento do Senhor, mesmo no meio das adversidades. Porque Jesus dizia: estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Não temais. É disto que São Paulo, como vimos na segunda leitura, a Timóteo, deu no fim da sua vida o mais belo testemunho, dizendo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Daqui em diante está-me reservada a coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia do juízo. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força para que, por meio e seu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada a todas as nações e todos o vissem. Minhas irmãs, meus irmãos, como publicano, também nós podemos voltar justificados para as nossas casas, a partir desta igreja de Santa Luzia. Não porque somos perfeitos, nem porque somos bons, nem porque somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, apenas porque Deus nos ama. Apenas porque Deus nos ama. E porque Deus não faz a exceção de pessoas. Assim seja. Creio em um só Deus, apostólica, professam o seu batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Caríssimos cristãos, peçamos ao Senhor que nos dê um coração capaz de fazer subir até Ele súplicas e orações por
por todos os homens, dizendo com humildade: ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Leão, pelos nossos bispos Francisco e pelos nossos padres, para que recebam os pecadores com a bondade de Jesus. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos povos que passam fome e estão em guerra, para que Deus se demora pão e paz. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos nossos pais, professores e catequistas, para que o amor de Deus os anime para anunciarem o Evangelho de Jesus. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes, pelos idosos, pelos que vivem na solidão, pelas crianças e jovens vítimas de rejeição e troça, para que encontrem amigos que os escutem e amem. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas nossas famílias e pelos nossos ambientes, para que sejam lugares de paz e aceitação. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por nós todos aqui reunidos, para que rezando com humildade a Deus, sejamos símbolo de amor de Jesus em todos os lugares por onde passarmos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que inspirais as nossas súplicas, atendei as orações dos vossos fiéis, que vos pedem com sincera humildade por todos os homens a quem quereis salvar, e tende compaixão de todos eles, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja conosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo que nos enviastes o Redentor, em tudo semelhante a nós, menos no pecado, para poderes amar em nós o que amáveis em vosso Filho. Pela sua obediência, Ele restaurou os vossos dons, que por desobediência tínhamos perdido. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Hosana nas alturas, e tu que vem em nome do Senhor, santo és tu, Senhor, Rei do universo. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu ao seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisse a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo Francisco José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Antônio Joaquim Palmeira, Antônio Salvador Moreira Vida, Manuel Antônio Vitória Lossas e sua esposa, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos estão ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemo-nos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo.
Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Que os nossos irmãos de saudosa memória que oferecemos esta Eucaristia, Antônio Palmeiro, Antônio Vida, Manuel Lossas e sua esposa, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. O Senhor esteja conosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos desejamos um santo domingo. Que seja bom no amor de Deus. Agradeçamos o nosso irmão trovador, nosso guitarrista, por essa animação que nos fez hoje, que nos ajuda a rezar e pensar nas maravilhas do Senhor que fez por nós. E vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe.